Meus amigos, vamos para mais um aulão direto ao ponto. Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. O professor deu um aulão para vocês de estatuto. Hoje iremos dar um aulão de regulamento disciplinar, tá bom? De antemão, o professor já tá deixando aqui o Instagram para vocês do professor, o Instagram, né? O Instagram do professor. O que vai ter de bom para vocês lá, né? Recapitulando. O que eu vou ganhar seguindo o senhor, professor? Muita coisa. Informação, questões. E de antemão, o professor já vai deixar lá um caderno de questões exclusivos para vocês do regulamento disciplinar do Rio Grande do Norte, tá bom? Então, segue lá, vou deixar nos stories, beleza? Dá um oi lá, dá um salve pro professor, marca nós aí também, quem estiver assistindo, quiser marcar, o professor reposta. Então segue lá se você quer material gratuito, quer material de qualidade, vai ter vídeos rápidos de explicações de artigos que o professor acha que tem mais chance de cair. Então você que vai fazer PMRN não pode deixar de seguir, porque você vai ver todas as novidades no Instagram do professor, beleza? O professor também tem um curso, tá bom? Intensivão da PMRN. Deixa para falar no final do vídeo para não poluir muito, beleza? Outro momento, pessoal, eu tinha gravado com vocês o Estatuto dos Militares, tá bom? Então nunca confunda lá a parte do Estatuto com o nosso regulamento, né? Nós fizemos o estudo do Estatuto dos Militares, agora iremos estudar o regulamento disciplinar. Alguns assuntos vocês irão ver nos dois, tá bom? Ou seja, se repete, por exemplo, o conceito de hierarquia e de disciplina você vai achar nos dois. O conceito de recompensas militares você vai achar nos dois. O Estatuto vai falar um pouco também, né, dos processos regulares, que você aprofunda no regulamento disciplinar. Mas aqui nós temos leis diferentes, né, pessoal? Então a gente não pode confundir. Como você diferencia os dois? Porque a banca pode até querer confundir, pode querer mudar os conceitos, né? Então é um pouco importante você saber aqui o conceito, tá bom? Eu acho bem importante para você poder prestar atenção, beleza? Então aqui, pessoal, no estatuto, quando você fala de estatuto, o estatuto ele vem falar o seguinte para vocês, ó, aqui, ó, no Estatuto dos Militares, ele vai regular o que? A situação dos policiais, o militar é ativo, inativo, agregado, né? Militar excedente, ele vai regular a situação dos militares, também vai falar de obrigações dos militares, obrigações. O professor já gravou até o estatuto inteiro lá no nosso curso online, viu? É bem grande a lei. Vai falar de deveres. O que mais, pessoal? Me lembra aí, direitos. Direito dos militares. Direitos. Prerrogativas. Dos militares aí, estaduais, né? Os militares do Rio Grande do Norte. Então, o estatuto ele vai regular essas situações. Já o nosso regulamento disciplinar, pessoal, antigamente eu costumava falar que ele fala de coisa ruim. Por que de coisa ruim? Porque o nome já diz, regulamento disciplinar. Ele vai regular a disciplina. Então, se você ferir a disciplina, ele vai falar sobre o quê? Sobre punição. Então, aqui ele vai classificar as punições que o militar está sujeito. As punições, elas não podem ser aplicadas de qualquer forma. Tem uma coisa que a gente chama de ampla defesa e contraditório. Então aqui você vai ter direito à ampla defesa e o contraditório. Tranquilo? Então falou do regulamento disciplinar, perdão, pessoal. Aqui vai fazer o quê? Vai classificar as punições. Classificar punições. Ele vai falar quais as punições que o militar está previsto caso cometa uma transgressão. Como é que o militar comete transgressão? Ferindo a hierarquia, ferindo a disciplina, que são os pilares, ferindo a ética militar, os deveres do militar. Feriu isso aqui, meu amigo, ó, vai cometer transgressão, vai ser punido. E o regulamento que vai falar a amplitude, né, das punições, como vai ser punido, né? Então ele vai classificar e especificar aí as transgressões disciplinares, né? Ele vai falar também sobre a amplitude de aplicação das punições, ele vai falar de comportamento. Lembrando que só quem tem comportamento é a praça. O oficial não tem comportamento, então ele vai classificar o comportamento. E também a questão dos recursos, né, pessoal? Recursos. Ou seja, quando você é punido, você pode entrar com recurso. Por exemplo, se você se achar prejudicado, né, por um ato de um superior, você pode entrar com pedido de reconsideração de ato, recurso hierárquico. Você tem vários recursos que você pode impetrar via administrativo, né? Se nenhum recurso administrativo
você não conseguir resolver o seu problema, aí você entra na via judicial, beleza? Porque a gente tem essa disposição, né? Se você não consegue via administrativa, vai judicialmente. E aqui também, pessoal, ele vai falar das recompensas, tá bom? Recompensas militares. O que são as recompensas? Você presta um bom serviço e você é recompensado. O Estatuto fala também de recompensas, mas é bem por alto. É só o conceito. A gente aprofunda no regulamento disciplinar. Então, se você prestar bom serviço aí, você vai ser recompensado. Então, lembra, pessoal, nós temos a esfera penal, nós temos a esfera administrativa, nós temos a esfera civil. Por um ato, você pode responder isoladamente em uma das três, ou você pode responder nas três ao mesmo tempo. Aqui no regulamento disciplinar, a esfera administrativa, tá bom? É interno da instituição. Aqui é a esfera administrativa, tá bom? Em tese, pessoal, todo crime vai ser transgressão, mas nem toda transgressão é crime. Nós temos transgressões disciplinares que não vai ser crime, vai ser só transgressão, beleza? Então aqui na esfera penal, a gente só usa a esfera penal quando configurar crime. É mais grave, a gente só usa a esfera penal quando essa esfera aqui, ó, ela não for efetiva para manutenção da hierarquia e da disciplina. Aí nós iremos usar a esfera penal, que é a parte dos crimes militares, que a gente também dá aula, né? O professor dá aula no nosso curso, está incluso também, beleza? Então falou de regulamento disciplinar, não lembra de coisa ruim, porque não é coisa ruim, porque você só vai cair no regulamento disciplinar se você for militar indisciplinado, se você for um cara problemático, se você for um cara no padrão, que não vai atrasar no serviço, vai chegar com a barba feita, a farda bem passadinha, você não vai ser aquele cara problemático de faltar ao serviço, de dormir em serviço, você nunca vai ser abarcado aqui no regulamento, a não ser que você seja abarcado por recompensa, por prestar bom serviço à instituição. E para efeito de comportamento, né? Você ser um militar bem comportado, ter um comportamento bom, ótimo, excelente, né? Agora, punição, eu aposto que vocês vão ser todos militares bem disciplinados e vocês não vão entrar aqui nesse problema. Eu acredito pelo menos que não. Então, senhores, ó, o regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, qual é a finalidade dele? Especificar e classificar as transgressões disciplinares, estabelecer normas relativas à amplitude e à aplicação das punições. Como que eu vou aplicar essas punições? Como que eu vou oferecer recurso? Tranquilo? A classificação do comportamento das praças, porque o oficial não tem comportamento, a banca pode cobrar isso aí, viu? Pode botar assim, comportamento de todos os militares, todos. Opa, o oficial tá no meio, não é das praças. Interposição de recursos contra a aplicação de punições. E lembrando, pessoal, que o regulamento disciplinar, ele se aplica tanto aos militares ativos como os militares inativos. Se esse militar aqui, ó, estando aposentado, ó, ele for lá na imprensa e tacar o pau, por exemplo, no governador, o governador não é militar, mas o governador é o chefe supremo da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Logo, se ele é o chefe supremo, ele está ferindo isso aqui, hierarquia e disciplina. Então, esse cara aposentado, ele pode ser abarcado pelo regulamento disciplinar e pode ser punido. Tranquilo? Então, ó, são disciplinados também em parte nesse regulamento as recompensas especificadas no Estatuto. Então, a gente vai falar das recompensas, que é quando o militar presta um bom serviço e por esse bom serviço ele é recompensado. Nos próximos artigos ele vem falar sobre a civilidade e sobre a camaradagem. Por que está de vermelhinho? Só para você diferenciar. A banca é sacana, pessoal. A banca ela pode botar o conceito de civilidade e botar como se fosse camaradagem e vice-versa. Então, pessoal, lembrou de camaradagem? O que é camaradagem, pessoal? É você ser camarada, ou seja, é você conviver bem com outros policiais militares. Já a civilidade, pessoal, está ligada à educação, é você ser educado, à educação policial militar. Então, camaradagem, ó, ela é indispensável à formação e ao convívio da família policial militar. Vocês têm que ser camaradas, né? Devendo existir as melhores relações sociais entre os policiais militares. Ó, o parágrafo único, ó, incumbe a quem? Aos superiores incentivar e manter a harmonia e a amizade entre seus subordinados. Então é a atribuição de quem, pessoal? Do superior hierárquico. O superior hierárquico é quem tem que incentivar a harmonia e a amizade entre seus subordinados. Já a civilidade, como eu disse, está ligada à educação policial militar, situando-se como interesse vital para a disciplina consciente. É dever do superior tratar o subordinado em geral e os recrutas em particular com urbanidade e justiça, tranquilo? Então tem que tratar o superior, ele tem que tratar aí os subordinados de forma respeitosa, né, pessoal? Se preocupar com os problemas dos seus subordinados. O superior, quando seu subordinado tem um problema, ele tem que se preocupar.
Por exemplo, você vai se atrasar no serviço, comandante, furei o pneu da moto, vou mandar uma foto pro senhor, né? Ele tem que dar aquela força, né, para o seu subordinado. Então é dever do superior tratar o subordinado, os recrutas e os recrutas em particular com urbanidade e justiça, interessando-se pelos seus problemas. Se o militar tem um problema ali pessoal, né, o superior tem que tratar, tem que ajudar o seu subordinado. Em contrapartida, o subordinado é obrigado a todas as provas de respeito e deferência para com seus superiores, em conformidade com os regulamentos. Isso é tão importante, pessoal, que até, por exemplo, você vai falar no WhatsApp com seu superior hierárquico, você vai falar que está tendo algum problema, pergunta assim, comandante, eu estou com um problema, vou me atrasar 1 hora. Até na hora de você falar com seu superior pelo WhatsApp, não é brincadeira, você tem que falar da forma correta, tá bom? Você não pode assim, você não pode falar, por exemplo, chamar o cara de tu, chamar o cara pelo nome, né? Ei, vamos supor, o nome do cara é Lucas. Ei, Lucas, tu pode me dispensar? Não, não é assim. Assim, comandante, boa tarde, meus cumprimentos militares. Queria pedir respeitosamente ao senhor que o senhor aguarde meia hora a mais, porque eu tive um problema aqui com a minha moto, o pneu furou. Eu queria respeitosamente solicitar ao senhor que o senhor tenha compreensão nesse momento, né, de que eu não quero prejudicar o serviço. E se necessário, passarei as horas a mais para poder bater aquele horário que eu vou atrasar, tá bom? Então, o subordinado ele é obrigado a todas as provas de respeito e deferência com seus superiores, tá bom? Você tem que agir com respeito perante seu superior hierárquico. Até porque você que está estudando para o concurso, você sabe que a gente tem uma base hierarquizada e disciplinada, e você sabe que tem que seguir esses pilares, né? Tanto que o professor vem falando há muito tempo. Muitas polícias entram de greve, e a greve, pessoal, é proibida. Não pode fazer greve na polícia militar, não pode, é proibido. Dá demissão, dá exclusão para todo mundo. Então já saiba que não pode. Há outras formas de você recorrer aos seus direitos. Tá bom? Se você fizer, você está ferindo gravemente a hierarquia e a disciplina. Ó, as demonstrações de camaradagem, cortesia e consideração obrigatórias. A banca pode colocar que é facultativo, viu? É obrigatório entre os policiais militares e devem ser dispensados aos militares das Forças Armadas e aos policiais militares de outras corporações. A Polícia Militar, né, Força Auxiliar e Reserva do Exército, né, mas no dia a dia são instituições diferentes. As Forças Armadas, ela presta um serviço e a Polícia Militar presta outro serviço, né, são instituições distintas. Então fica a dúvida, se eu ver um militar do Exército, eu tenho que prestar a ele cortesia, camaradagem, consideração? Tem, tá bom? Eu vou citar um exemplo para vocês. Uma vez o professor foi escalado para trabalhar nas eleições de 2018, né, as eleições lá do Bolsonaro, né? Foi o que aconteceu. Lá na área lá, né, da eleição, colocaram a gente para trabalhar no mesmo local que o Exército Brasileiro. Então tinha lá um tenente e tinham lá outros militares, né? O que aconteceu? O subtenente, ele poderia ter ficado lá no posto de serviço dele, normal. O subtenente não era obrigado a ir lá, né? Por quê? Porque são escalas diferentes, são serviços diferentes, né? Nada um tem a ver com o outro, a gente não sai na mesma escala, não foi publicado no mesmo canto, né? Então são situações diferentes, né? Em tese, o militar do Exército não podia ir lá e dar um carão no subtenente, não. Tá bom? É cada um lá no seu quadrado. Mas o que foi que aconteceu? O subtenente foi lá, se apresentou para o tenente, né? Apresentou eu, que sou subordinado, falou o horário de entrada, o horário de saída, ele prestou todas as demonstrações de camaradagem, cortesia e consideração. Tá bom? Dispensou até o militar das Forças Armadas. E ele diz também, ó, e aos policiais militares de outras corporações. Quando é que isso pode acontecer? Divisa, pessoal. Se você é divisa aí, você pode ocorrer das polícias militares de 2 estados trabalharem juntos ali na divisa. Isso acontece muito. Aqui no meu estado acontece, né? Trabalhar com a polícia do Piauí, por exemplo, já aconteceu, trabalhar na divisa, né? Você pode ser chamado para trabalhar lá no Distrito Federal, igual aconteceu agora, né? Chamaram vários militares, porque teve aquele problema lá no Congresso, não foi no Congresso, não foi no STF, quebraram tudo, né? Aí chamaram várias polícias de vários estados, vocês vão trabalhar juntos ali, né? Então tem que ter essa situação aqui, tem que observar o parágrafo único aqui do artigo 3º. Para efeito deste regulamento, toda a organização policial militar, tais como quartel do comando-geral, comandos de policiamento, diretorias, estabelecimentos, repartições, escolas, campos de instrução, centro de formação e aperfeiçoamento, unidades operacionais, serão denominados OPM. Tudo isso aqui pode ser chamado de OPM, ó. Professor, o que é OPM? Coloca aí, OPM é organização policial militar.
Organização Policial Militar, OPM. Vamos passando, pessoal. Para efeito desse regulamento, os comandantes, os diretores, os chefes de OPM serão denominados comandantes. O cara comanda um OPM, claro que ele vai ser chamado de comandante. Aqui ele vai falar mais uma vez da hierarquia e da disciplina, que o professor já falou muito para vocês. Tanto está previsto no estatuto como aqui. É muito cobrado isso aqui, você tem que saber. Quando o professor falar hierarquia e disciplina, tem que ser automático na sua cabeça. Você já tem que saber o que é. Então, hierarquia, pessoal, é a ordenação de autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura das Forças Armadas e Forças Auxiliares dos postos e graduações. A ordenação dos postos e graduações obedece ao disposto no Estatuto. Pessoal, quando eu tenho igualdade de posto ou graduação, o que eu vou observar? A antiguidade, já estudei com vocês. A disciplina policial militar rege-se pela rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de todas e de cada um dos componentes do organismo policial militar. Então lembra, pessoal, a hierarquia é a ordenação em níveis diferentes. Quero ver se vocês lembram. A hierarquia, vamos lá, qual é o primeiro aqui, pessoal? Soldado, né? Depois de soldado, quem é, meu amigo? Vai dizendo aí. Depois é o cabo. Depois do cabo, quem é, meu irmão? Terceiro sargento. Depois do terceiro sargento, quem é, irmão? Segundo sargento. Depois primeiro sargento. Depois eu tenho quem aqui, pessoal? O subtenente. Carreira de oficiais, aqui carreira de praça, né? Carreira de oficial, nós temos quem? Segundo tenente. Depois, meu amigo, quem é que vem? O primeiro tenente. Depois, quem é que vem aqui, irmão? Capitão. Depois do capitão, quem é que vem? Major. Depois do major, quem é que vem? Tenente coronel. Depois do tenente coronel, quem é que vem? Coronel. Então, aqui nós temos a carreira de oficiais. Beleza, meus amigos? Isso aqui eu acredito que já está massificado na cabeça de vocês. Isso aqui é a hierarquia, ó. É a ordenação de autoridade em níveis diferentes. Você sabe que você, como soldado, tem que obedecer todo mundo aqui que está acima de você, tá bom? E aqui, carreira de praças, né? E a carreira de oficiais. Aqui nós temos os oficiais, o quê? Qual é o círculo aqui? Círculo dos oficiais subalternos. Subalternos. Aqui, oficial, o quê, pessoal? Intermediário. Intermediário. E aqui, pessoal, quem são aqui? Oficiais superiores. Isso aqui já está massificado para vocês, né? Aqui, simplesmente, eu tenho o círculo dos cabos soldados e círculo dos subtenentes sargentos. Muito fácil, vocês já estão bisurados isso aqui. E o que é a disciplina? Eu sempre digo pro meu aluno, cara, quando tu lembrar de disciplina, lembra do teu cronograma de estudo. Tu não faz um cronograma para estudar? Inclusive no curso do professor, o professor vai fazer vídeos, viu, sobre cronograma de estudo. Tanto para quem tem uma rotina fixa de estudo, como para quem tem aquela rotina louca, né? Aquela rotina que o cara trabalha muito, tem pouco tempo e não tem como seguir um cronograma. O professor tem várias metodologias. Então, nosso curso é bem completo, viu? No final do vídeo o professor vai falar. Então lembra do teu cronograma. Geralmente tu imprime teu cronograma, prega ali na parede, ou então tu tem no teu celular, no teu notebook, tu vai seguindo ele todo dia, segunda-feira, português e matemática, terça-feira, direito penal militar, direito penal comum, legislação. Tu vai seguindo todo dia. Isso é disciplina, pessoal. A disciplina é justamente o quê? O que é a disciplina militar? É eu acatar as leis, acatar os regulamentos, obedecer às normas, cumprir todos os meus deveres por parte do militarismo. Então isso é a disciplina, é como se fosse teu cronograma, tu segue. O que acontece se tu não seguir? Pode configurar o quê? Transgressão disciplinar. Se configurar a transgressão disciplinar, o que acontece? Vai responder um procedimento administrativo, no final vai ser punido com a sanção administrativa disciplinar, beleza? Nós temos o que nós chamamos de manifestações essenciais da disciplina, é mostrar que você está seguindo a disciplina. Quais são essas manifestações essenciais? Correção de atitude, obediência pronta às ordens dos superiores. Observação importante, você tem que obedecer às ordens dos seus superiores. Você tem que obedecer às ordens dos seus superiores, desde que a ordem seja legal. Se o seu superior lhe passar uma ordem ilegal, você não cumpre. Pode ser a ordem de quem for, pode ser a ordem do comandante geral. Se ele passar uma ordem ilegal, não cumpre. Tá bom? Subordinado não pode cumprir ordem ilegal. Dedicação integral ao serviço. O professor quer dizer que eu tenho que me dedicar até quando eu estiver de folga? Não, tá bom? A dedicação integral quando você estiver em serviço. Então é você se dedicar inteiramente ao policiamento ostensivo e à preservação da ordem pública, colocando os anseios públicos acima dos seus anseios pessoais. Tranquilo? A colaboração espontânea, a disciplina coletiva e a eficiência da instituição,
a consciência das responsabilidades, a rigorosa observância das prescrições regulamentares. Isso aqui também nós já estudamos, né, aqui no nosso canal no YouTube. Ó. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos permanentemente pelos policiais militares na ativa e na inatividade. É o que eu sempre digo. Enquanto você for policial militar, seja você militar ativo, seja você militar da reserva remunerada, seja você militar reformado, seja qualquer tipo aqui de situação que você esteja, você tem que ter disciplina e respeitar a hierarquia. Se você ferir, você vai ser responsabilizado. Então é responsabilidade pro resto da sua vida. Até quando você se aposenta, você tem que observar aí, né, as questões militares relativas à disciplina e à hierarquia, que são os pilares da sua instituição, que você vai fazer parte. Eu tenho fé que você vai. Beleza? Tá gostando da aula, meu aluno? Não deixe de deixar aquela curtida pro professor. Se você é novo no canal, se inscreve. Professor, não tem uma conta no YouTube? Cria, cara. Se tu quer passar nesse concurso, cria uma conta, se inscreve no canal do professor para tu ser aprovado, beleza? Olha, pessoal, nós vamos falar justamente das ordens, ó. As ordens devem ser prontamente obedecidas. É absoluto isso aqui? Não, tá bom? Se a prova colocar na letra da lei, as ordens devem ser prontamente obedecidas. Você vai marcar certo. Por quê? Porque fica presumido que são ordens legais, tá bom? Então é presumido. É uma ordem legal, né? Você presume que sempre a ordem vai ser legal. Você nunca vai presumir que a ordem vai ser ilegal, né? Mas no dia a dia pode acontecer. Cabe ao Então vamos dar um exemplo. Ó. Tá aqui o subão, ó, o subtenente, é teu comandante aqui no policiamento, tá aqui tu. Vou botar pequenininho tu aqui, ó, soldado. Ó. E tem aqui o João. João tem mandado de prisão em aberto. O sub vai lá, manda tu prender o João. Tu vai lá e prende. Obedeceu uma ordem legal, não se excedeu, não haverá qualquer tipo de responsabilidade, tá bom? Então, você obedeceu a ordem do seu superior hierárquico. Se você não obedecer, você vai ser punido. A depender do caso concreto, vai ser até preso em flagrante, tranquilo? A depender do caso, tá bom? Pelo amor de Deus, cuidado. Então, as ordens devem ser prontamente obedecidas, ordens legais que fica presumido, né? Cabe ao policial militar inteira responsabilidade pelas ordens que der e pelas consequências que dela advirem. Então, o sub, ó, a ordem que ele mandar para ti, ele vai responder, tá bom? Por essa ordem, a depender do dano que ela causar. Cabe ao subordinado, ao receber uma ordem, solicitar os esclarecimentos necessários ao seu total entendimento e compreensão. Quando é que isso vai acontecer? Vamos supor que o subtenente aqui, ó, é só exemplo, pelo amor de Deus, pessoal. Vamos supor que o subtenente ele te passou uma ordem. Soldado, vai em tal casa, tal número lá com a viatura, pega 10 mil reais e vai deixar lá na minha casa. Aí tu achou estranho, né? Então, poxa, que ordem estranha, né? Eu não entendi muito bem. Aí se você vai chegar no seu superior e vai falar assim, comandante, eu queria que o senhor me explicasse melhor. Eu não estou entendendo aí essa ordem que o senhor tá me dando. Melhor, faça o seguinte para mim, mande por escrito essa ordem, então formalize, tá bom? Formalize para mim essa ordem, bote por escrito. Você acha que o comandante ele vai colocar essa ordem por escrito? Não, pessoal, tá criando prova contra ele, tá bom? Então você como subordinado, se você receber uma ordem, se você não entender, às vezes é nem porque tem ilegalidade não, às vezes o sub pode te mandar uma ordem e tu não entendeu muito bem. É uma ordem que você não consegue compreender bem, né? Eu vou baixar até um pouco o ritmo aqui, acho que eu tô falando muito rápido. Vamos baixar, respira. Tem gente que não consegue, né, acompanhar. Eu vou baixar um pouquinho a velocidade. Se você for aquele cara que já é mais avançado, aumenta aí, bota no 2.0 o vídeo, tranquilo? Então vamos recapitular. Pode acontecer do sub te passar uma ordem e tu achar estranho. Mas não porque a ordem ela parece que está evada de ilegalidade. Não, tu só não entendeu muito bem. O que tu vai fazer? Comandante, me explique melhor, esclareça melhor para me poder entender, para mim seguir a ordem à risca, para mim não se desviar. Beleza? Isso é possível. Agora, pessoal, ó, quando a ordem importar em responsabilidade criminal para o executante, você é o executante, poderá o mesmo quem? O executante, solicitar sua confirmação por escrito, cumprindo a autoridade que a emitiu a atender a solicitação. Então é o exemplo que eu falei, né? O sub falou assim, cara, vai pegar 10 mil reais ali naquela casa e vai deixar lá na minha casa. Você não vai cumprir uma ordem dessa. Por quê? Porque pode gerar responsabilidade criminal para você, né? Então você vai falar assim, opa, meu comandante, por favor, o senhor poderia mandar para mim a ordem por escrito? E se o seu comandante falar, não, eu não vou mandar por escrito.
então você não vai cumprir, tá bom? Por quê? Porque o sub ele fica obrigado a botar por escrito. A lei obriga ele a botar por escrito, tá bom? Então, quando gerar uma responsabilidade criminal, você vai solicitar por escrito. Dificilmente ele vai fazer nessa situação. Cabe ao executante que exorbitar no cumprimento da ordem recebida a responsabilidade pelo excesso ou abuso que cometer. Olha só que exemplo bacana. Tem um mandado de aberto aqui para o João, o sub mandou tu prender o João. Só que o sub não foi contigo, ele mandou tu ir lá prender. Né? Pegou a viatura, foi lá, beleza. Note que eu tenho uma ordem aqui, ó. Ordem que veio do seu superior. Ordem legal, prontamente acatada e executada. Ele mandou tu fazer isso aqui, ó. Tô botando aqui a amplitude, né? Aqui, ó, da ordem, né? Ele mandou tu fazer só isso aqui, que é prender, ó. Isso daqui é prender. Só que tu acabou de entrar na polícia, ó. Tu acabou de sair soldado pronto. Aí tu tá vibrando. Aí tu chegou lá pra prender o João. O João tinha realmente mandado em aberto. Só que o João não ofereceu qualquer resistência. Ele simplesmente se entregou, ele não estava armado, não tinha qualquer tipo de armamento. É uma pessoa que não apresenta nenhum risco para a sua integridade física do militar. Né? Então o que foi que aconteceu? Além de prender, tu fez mais isso aqui. Ó. Isso aqui é o que? Tu bateu, tu torturou, tu constrangeu, tu fez tudo de ruim com o pobre ré que não tinha nem chance de se defender. Então a ordem, ela só era até aqui. E tu fez isso aqui, ó. O que é isso aqui de vermelho? É o que eu chamo de excesso ou abuso. Tu vai responder pelo abuso ou excesso que tu cometeu. O teu superior não vai, tá bom? Não vai. Então, nesse caso aqui, você cometeu excesso. Então, você, executante, que exorbitar no cumprimento da ordem, você vai responder pelo abuso e pelo excesso que você cometeu. Tranquilo? Então, muito importante você ter isso na sua cabeça. Então, ordens, lembra, se a ordem for legal, prontamente acatada e executada. Ordem ilegal, eu vou pedir ali os esclarecimentos, né? Se a ordem for ilegal, né? Se pode gerar uma responsabilidade criminal para mim, eu vou pedir a ordem por escrito. O comandante tem que obedecer, porque ele não está obedecendo você, ele está obedecendo o regulamento, né? Agora, se você não entendeu a ordem, né? Você só não entendeu, você não tem ilegalidade ali no meio, né? A ordem não é obscura, você só está se confundindo. Você vai pedir os esclarecimentos necessários para total entendimento e compreensão. Fácil, né? Isso aqui a gente abrange bastante lá no curso, tá bom? O curso do professor tá completo. E o curso do professor tá incluso também o nosso aulão de véspera, viu? Vai ter aulão de véspera que o professor vai pegar tudo que o professor dá de matéria e vai botar em questões. A gente vai resolver muitas questões de véspera aí. A gente vai acertar na veia o que vai cair. Estão sujeitos a este regulamento os policiais militares da ativa e na inatividade. Então nós temos aqui o regulamento disciplinar. Regulamento disciplinar, que vai falar das punições, mas quem está sujeito a essas punições? Tanto militar ativo como militar inativo. Os dois estão sujeitos. E os alunos, professor, que estão no curso de formação já são considerados militares ativos. Então eles vão responder tanto ao regulamento disciplinar como também o regulamento da OPM que ele estiver fazendo o seu curso de formação. Beleza? Vai responder os dois. Então, ó, os alunos de órgão específico de formação também, ó, ele tá incluindo, ó, é como se fosse uma inclusão. Ó, também, além desse, também estão sujeitos a regulamentos e normas e prescrições da OPM que estejam matriculados, né, fazendo a sua formação. Isso aqui é interessante, ó, isso aqui pode ser cobrado em prova. Os coronéis nomeados juiz dos tribunais de justiça militar estadual são regidos por legislação específica. Ele está querendo dizer que não é regido por essa lei. Eles são regidos por uma legislação específica que vai se aplicar a eles. Então, quando o coronel ele estiver na função de magistrado, aqui ele está na função de magistrado da Justiça Militar. Nesse caso, quando ele estiver nomeado para essa função, ele vai estar sujeito à legislação específica, o coronel que estiver nessa função, beleza? As disposições deste regulamento aplicam-se aos policiais militares na inatividade quando, ainda que no meio civil, ó, se conduzam, inclusive por manifestações através da imprensa, de modo a prejudicar os princípios da hierarquia, da disciplina, do respeito e do decoro policial militar. Então veja que não é porque o cara é inativo que ele vai ficar isento da responsabilidade aqui
na esfera do regulamento disciplinar. Ele está sujeito também, mesmo que seja lá no meio civil. Feriu a hierarquia e a disciplina, o respeito e o decoro policial militar vai ser responsabilizado. Isso aqui é bem facinho de acontecer, principalmente por meio de redes sociais. Eu já vou deixar bem claro para vocês, tá bom? Porque eu não quero ninguém se prejudicando. Você que vai ser militar do Estado, esqueça opinião política em rede social. Professor, mas quando eu estou de folga eu posso fazer o que eu quiser. Não, cara, você não pode. Você é servidor do Estado, você é policial militar. Você tem deveres, valores a seguir que são bem mais importantes do que a sua opinião pessoal. Então, se você for revoltado com o governo, se você for revoltado com qualquer pauta, se você ficar se manifestando, a depender do caso, você vai ser responsabilizado. Não critique a mim. Eu estou falando para o seu bem, certo? Não vá em qualquer canto e taque o pau no governo, ou até na própria polícia, ou no superior seu, porque qualquer manifestação contra o seu superior, com uma manifestação de caráter disciplinar, político, qualquer coisa que seja, você será responsabilizado e você será punido. Então não se prejudique por conta disso. Você não é obrigado a entrar na instituição, tá bom? Você vai porque quer, você faz concurso. Então eu já estou dizendo antes para você que você vai ser responsabilizado nessa situação. Acontece em todos os estados, não é exclusivo da APMRN, tá bom? Então fique bem atento a essa situação. A competência para aplicar as prescrições contidas nesse regulamento é conferida ao cargo e não ao grau hierárquico. Isso aqui é bem curioso, porque aqui no meu estado a punição é de acordo com o grau hierárquico. É para os dois, tanto para o cargo, mas também traz uma disposição para o grau hierárquico. Ou seja, o tenente pode aplicar determinadas punições, o capitão pode aplicar determinadas punições, o coronel pode aplicar determinadas punições, tudo no limite de sua competência. Aqui, a competência para aplicar as prescrições contidas no regulamento, ou seja, as punições, né, pessoal? É conferida ao cargo, tá bom? E não ao grau hierárquico. Então, quem é competente para aplicar? Isso daqui a gente chama de competência disciplinar. São aquelas pessoas que podem aplicar as punições aqui previstas, né? Então, quem é que pode? Óbvio que o governador pode. O governador é o chefe supremo. Ele pode aqui aplicar a todos os integrantes da Polícia Militar. O comandante-geral pode, é óbvio. A todos que estiverem sob seu comando, ele é o comandante-geral. Todo mundo está sob o comando dele, né? O chefe do Estado-Maior, né? Estado-Maior-Geral, se eu não me engano. Comandante do policiamento de área, comandante do corpo de bombeiro, os diretores de órgão de diretor setorial, aos que servirem sob sua ordem, ou seja, os que tiverem sob a linha de subordinação deles. Tem que ter uma linha de subordinação aqui, tá bom? Linha de subordinação. Eles não podem punir a polícia inteira, tá bom? Só quem tiver sob suas ordens. Subchefe do Estado-Maior, o ajudante-geral, os comandantes de OPM, aos que estiverem sob suas ordens. Os subcomandantes da OPM, os chefes de seção, de serviço e de assessorias, cujos cargos privativos de oficiais superiores. Quem são os oficiais superiores? Vocês sabem, major, tenente-coronel e o coronel, tá bom? Então aqui são cargos privativos de oficiais, aos que servirem sob suas ordens. Os demais chefes de seção até o nível de batalhão, inclusive os comandantes de subunidades incorporados e de pelotões destacados aos que estiverem sob suas ordens. A competência conferidas aos chefes de seção, serviços e assessorias limita-se às ocorrências relacionadas às atividades inerentes ao serviço de suas repartições, tá bom? Então ele só tem competência relacionada ao serviço lá da seção, da assessoria que ele estiver comandando. Organização Policial Militar, que é a OPM, é a denominação genérica dada ao corpo da tropa, repartição, estabelecimento ou qualquer outra unidade administrativa ou operativa da Polícia Militar. Tranquilo, pessoal? A gente vai adentrar agora no nosso artigo 11, tá bom? Ele vai falar do caso, né, em que você, policial militar, caso você tenha conhecimento de uma transgressão disciplinar, você tem que participar desse fato, tá bom? Para o seu superior imediato. Então, se você tá aqui, ó, tá aqui você... Perdão, o professor tá doente, vamos lá. Tá aqui você, ó, soldado. Você vê outro soldado cometendo uma transgressão. Você visualizou ele cometendo uma transgressão. Qual é a sua obrigação nesse momento? Você vai deixar para lá? Isso eu tô falando na lei, né, pessoal? O que você tem que fazer? Se você tiver conhecimento, ó, você viu o soldado cometendo uma transgressão, só você viu, ninguém mais viu. O que você tem que fazer? O que a lei manda você fazer? Você tem que fazer uma parte
para o seu militar superior, vamos botar aqui um capitão, por exemplo, que é responsável pela disciplina do quartel, né? Você tem que passar a situação para o capitão poder tomar as disposições necessárias disciplinares contra esse soldado. Beleza? Então, ó, todo policial militar que tiver conhecimento de fato contrário à disciplina, ó, não é poderá, é deverá, ele deve, ele não tem escolha. Ó. Se você não fizer, você vai ser responsabilizado junto, viu? Só para falar. Deverá participar ao seu chefe imediato, se tem o caso aqui do capitão. Tanto pode ser por escrito ou verbalmente, tanto faz. Se você fizer verbal, você tem um prazo de 48 horas para poder formalizar, para colocar por escrito. Ó. Nesse último caso, deve confirmar a participação por escrito, num prazo máximo de 48 horas. Então isso aqui, pessoal, é o que a gente chama a famosa parte disciplinar, né? Você vai dar parte ali desse militar, né? Para assim ele ser ali julgado administrativamente, tranquilo? A depender do caso ali, vai ser punido com a sanção administrativa disciplinar. O parágrafo 1º, ele vai falar como deve ser essa parte, ó, como que vai ser feito. Quando você for participar o outro militar aqui, ó, que você viu cometendo um fato contrário à disciplina, o que você vai fazer? Ó? A parte, ó, ela deve ser clara, concisa e precisa, devendo conter todos os dados capazes de identificar as pessoas ou coisas envolvidas, o local, a data e a hora da ocorrência e caracterizar as circunstâncias que a envolveram, sem tecer comentários ou opiniões pessoais. Então você vai colocar assim, ó, eu, dia tal, hora tal, no serviço tal, presenciei o soldado Mucureba, por exemplo, relaxando na viatura, dormindo dentro da viatura, né? Um exemplo, estava dormindo na viatura. Tem que botar a hora, tem que botar o local, né? Tem que botar a data, tem que botar tudo certinho. Tem que ser bem claro, tem que ter todos os dados capazes. Aí se tiver outros militares envolvidos, você vai botar, tava o soldado, tava o cabo X, tava o sargento Y também, tudo isso tem que estar lá na parte bem direitinho. O que você não pode colocar? Você bota lá na parte tudo, data, hora, local, número da viatura, nome da rua, onde tudo aconteceu, você coloca assim. Eu acho que esse soldado é um mazelado, é um fuleiragem, não vale nada. Você pode colocar isso? Não pode. Não pode ter comentário ou opiniões pessoais. Simplesmente você vai relatar o fato lá que você viu. O fato contrário à disciplina. Quando, para a preservação da disciplina e o decoro da corporação, a ocorrência exigir pronta intervenção, mesmo sem possuir ascendência funcional. O que ele está querendo dizer? Mesmo que você seja inferior. Mesmo que você não tenha superioridade hierárquica contra aquele militar. Sobre o transgressor, a autoridade policial de maior antiguidade que presenciar ou tiver conhecimento do fato deverá tomar imediatas e enérgicas providências, inclusive prendê-lo em nome da autoridade competente, dando ciência a esta pelo meio mais rápido da ocorrência e das providências tomadas em seu nome. Então ele meio que dá uma oportunidade para você, mesmo não sendo superior ao cara, mas naquele caso concreto, o caso é tão grave, o fato ele é tão grave em relação à disciplina, que você vai lá e vai prender esse cara em nome da autoridade competente. Eu nem consigo falar para vocês um caso concreto que eu nunca vi acontecendo, porque ele diz assim, ó, a ocorrência exigir, pronta intervenção. Olha o que ele diz, mesmo sem possuir a ascendência funcional, mesmo sem ser superior do cara. Ou seja, você não é superior ao transgressor, né? Então, a autoridade policial militar de maior antiguidade, né? Se tiver outros lá no momento, você vai buscar só o mais antigo, mesmo que você não tenha ascendência funcional sobre o transgressor. O que você pode prender? O que você pode fazer? Você pode tomar providências, você não pode, na verdade você deve tomar imediata e enérgica providência. Inclusive você pode prender. Você pode prender mesmo sem ter ascendência funcional, mas você está prendendo em nome da autoridade competente. E você tem que dar a ciência o mais rápido possível. Eu nem consigo citar um exemplo, que é muito excepcional, muito difícil isso acontecer. Vamos supor que tem lá um sargento, né? Um sargento que... o sargento enlouqueceu, o sargento tirou a farda, o sargento ficou sem blusa, ficou lá atirando pra cima, quebrando a viatura, e tem lá você e outro soldado, tenho 2 soldados aqui, eu sou inferior, o soldado não possui ascendência funcional, mas nesse caso, pessoal, exige uma pronta intervenção, não tem o que fazer.
Então, vou pegar lá o transgressor, vou prender. Eu vou prender em nome da autoridade competente, tá bom? E vou avisar ela o mais rápido possível. É uma situação que eu posso pensar na minha cabeça. Apesar de ter crimes aí no meio, mas tem transgressão também. Tranquilo? Então, é uma situação hipotética que eu posso imaginar, bem louca, né? Nos casos de participação de ocorrências com policiais militares de OPMs diversas, daquela a que pertence o signatário da parte, deve este, direta ou indiretamente, ser notificado da solução dada, no prazo máximo de 6 dias úteis. Expirado esse prazo, deve o signatário da parte informar a ocorrência à respectiva autoridade a que estiver subordinado. Pode acontecer, pessoal, ó, tá aqui outro militar, ó. Tu pertence ao 10º batalhão, vou botar aqui, ó, 10º BPM. Esse cara aqui é do 8º BPM. Tu viu esse cara aqui, ó, cometendo uma transgressão, tu fez uma parte. Só que essa parte tu fez pro comandante do 8º, vamos botar um capitão aqui, ó. Né? Tu fez a parte lá pro batalhão que ele faz parte, porque o comandante do 10º batalhão não vai poder punir esse cara aqui, porque não tem competência disciplinar sobre ele. Né? Então tu fez uma parte. Tu que fez a parte, tu é chamado signatário. Signatário. Tu é o signatário. Ou seja, a partir do momento que tu faz uma parte sobre esse cara, aqui nós temos militares de organizações policiais militares diversas, né? Diversas. O que tu tem que fazer? Tu, como signatário, tu tem que saber a solução, tá bom? Que solução? Tu tem que saber se esse cara foi punido, tu tem que saber se esse cara foi absolvido, tu tem que saber o que aconteceu com ele, tá bom? Então tem que ser notificado da solução, no prazo máximo aí de 6 dias, tá bom? Se passar esse prazo e não tiver solução, o signatário, né, que é você tem que falar para a autoridade superior a você. Então você vai falar para o seu superior aqui que você não teve a solução para ele tomar as medidas cabíveis. Tranquilo? A autoridade a quem a parte disciplinar é dirigida deve dar a solução no prazo máximo de 4 dias úteis, tá bom? Então, se por exemplo o capitão... Opa, deixa eu manter aqui. Sem querer, pessoal. Então vamos supor que aqui, ó, eu tenho um capitão que é responsável pela parte disciplinar. Sempre tem um oficial que fica à frente dessa parte disciplinar do batalhão. Então eu tenho um capitão. Capitão que vai julgar. O capitão, ele tem 4 dias aqui. 4 dias úteis, não é corridos, é úteis. Beleza? É para poder dar a solução. Caso não dê tempo em 4 dias, pode prorrogar? Pode, tá bom? Até 20 dias. Pode prorrogar em até 20 dias. 20 dias. Então, ó, 4 dias úteis, podendo, se necessário, ouvir pessoas envolvidas, obedecidas às demais prescrições regulamentares. Se houver impossibilidade, pessoal, de solucionar nesse prazo de 4 dias, o seu motivo deverá ser necessariamente publicado em boletim, o motivo pelo qual ele não conseguiu dar a solução, e neste caso, o prazo pode ser prorrogado em até 20 dias. É até 20, ó, não é obrigado a ser 20, pode ser 10, pode ser 15, é até 20. A autoridade que receber a parte, não sendo competente para solucionar, ou seja, ela não tem competência, ela deve encaminhar ao seu superior imediato, que vai ter competência ali para poder solucionar. Show, pessoal? No caso de ocorrência disciplinar envolvendo militares de mais de um OPM, caberá ao comandante imediatamente superior na linha de subordinação apurar ou determinar a apuração dos fatos, procedendo a seguir em conformidade com o artigo 11, né? Vai seguir os trâmites que a gente já estudou aqui, beleza? E seus parágrafos desse regulamento, com os que não sirvam sob sua linha de subordinação funcional. Mais um exemplo, ó. Pode ser que esses dois militares aqui, ó, eles cometam transgressão um contra o outro, ó. Esse aqui é do 9º batalhão, esse aqui é do 7º batalhão, certo? O comandante do 9º, pessoal, ele não pode punir o cara do 7º e o comandante do 7º não pode punir o do 9º batalhão. Então, o que a lei manda fazer nessa situação? Desses dois militares aqui que se envolvam em uma ocorrência disciplinar, o que ele vai fazer? Ó? Caberá ao comandante imediatamente superior da linha de subordinação. Vamos supor que eu vou dar um exemplo, tá bom? Vamos supor que aqui o comandante geral é quem vai apurar. Então, o comandante geral, ele manda nos dois. Então, esse cara aqui, ele pode. Ou o subcomandante geral pode. Então, esse cara aqui, ele pode punir, porque ele é superior aos dois. Ó, ele pode punir os dois. Tanto ele pode apurar, como ele pode determinar a apuração. Ele pode determinar que outra pessoa faça a apuração. Show? E aí, vai seguir os mesmos trâmites aqui do nosso artigo 11.
essa aqui é interessante, ó. No caso de ocorrência disciplinar envolvendo militares das Forças Armadas e policiais militares, né, estaduais, a autoridade policial militar competente deverá tomar as medidas disciplinares referente aos elementos a ela subordinados. Então, em relação aos policiais militares, né, a autoridade policial militar vai ali julgar, né? Agora, em relação aos militares das Forças Armadas, pessoal, aí não. A autoridade policial militar, ela não tem competência para punir esse cara aqui, beleza? Nesse caso, ó, informando ao escalão superior sobre a ocorrência, as medidas tomadas e o que foi apurado, dando ciência também ao fato do comandante militar interessado. Então, ele vai basicamente levar esse militar lá para o comandante dele, tá bom? Para o comandante da força que ele fizer parte, Exército, Marinha e Aeronáutica. Que aí lá nas Forças Armadas, lá que ele faz parte, né, é que vão tomar as medidas disciplinares, e não aqui no âmbito da Polícia Militar. Show, pessoal? Eu acho que ele ia falar de transgressão. Tá aqui, ó, isso aqui que eu quero falar com vocês, ó. São transgressões disciplinares. O que é transgressão disciplinar? Quando que você comete uma transgressão disciplinar? Uma transgressão, pessoal, ela pode ser tanto uma ação como uma omissão. Beleza? Então, tanto você comete uma ação, como você comete uma omissão. Omissão é quando você deixa de fazer. Então, você tem que fazer alguma coisa. Você não faz, você está sendo omisso. A depender da situação, pode ser uma transgressão. Então, ó, o que é transgressão? Toda ação ou omissão contrária à disciplina militar, especificada no anexo 1 desse regulamento. Então, tem um anexo que ele vai trazer uma série de transgressões. O que mais? Todas as ações ou omissões ou atos não especificados na relação da transgressão no anexo, a que se refere o inciso anterior, que afetem a honra pessoal. Ele está dizendo que esse anexo aqui é um rol exemplificativo. Exemplificativo. Então, pode ter outras transgressões que não está previsto na lei, mas que também ferem a honra pessoal, que ferem o pundonor policial militar, o decoro da classe ou o sentimento de dever e outras prescrições contidas no Estatuto dos Policiais Militares e leis e regulamentos, bem como aquelas praticadas contra as regras de ordem e serviço estabelecidas por autoridade competente. Então, pessoal, transgressão não é só o que está previsto no anexo 1. É um rol exemplificativo, ele não é taxativo. Então, pode ser que você cometa uma conduta que não está previsto no anexo 1, mas que fere o pundonor policial militar, que fere o decoro da classe. Nesse caso, vai ser transgressão disciplinar. E é muito fácil também de ser considerado crime, viu? Vai depender do caso concreto, beleza? Então, esse aulão a gente vai ficando por aqui no momento. Se vocês quiserem uma continuação, deixa a curtida no vídeo, comente se você gostou, dá aquela comentadazinha, dá essa força pro professor. E eu vou falar do curso agora, quem quiser adquirir o curso do professor, pessoal, fica aí rapidinho que é muito interessante. Pessoal, o que vai vir no curso do professor? Vixe, não dá nem mais para colocar aqui, deixa eu botar uma tela branca, né, de novo. Pessoal, o curso do professor se chama Intensivão PMRN, né? Por que é um intensivão? Porque a gente está em reta final, pessoal, então aqui nós temos um intensivão. Ou seja, o professor vai dar aqui legislação, PMRN, legislação, que são várias leis, tá bom? Estatuto, regulamento disciplinar e etc. Vai ter penal militar, vai ter constitucional e vai ter também algumas leis extravagantes, que o professor vai acrescentar de bônus. Tudo isso aqui, teoria e questões, tá bom? Se você precisa de questões, você tá no canto certo. Questões resolvidas, tá bom? Em vídeo aula com o professor. O nosso intensivão, ele vai incluir cronograma. O professor vai gravar um vídeo, pessoal, falando sobre cronograma de estudo. Como você fazer um cronograma que vai te ajudar a ser aprovado. Tanto para quem tem rotina fixa, como para quem tem uma rotina que é conturbada, que trabalha muito, que não tem como seguir um cronograma todo dia. Então, o professor vai dar várias dicas importantíssimas para você ser aprovado, realmente. Beleza? O curso está no valor de R$80, tá bom? E esse valor já inclui o aulão de véspera. Nós vamos fazer um aulão de véspera. Esse aulão de véspera vai ser só questões. Questões de todas essas matérias aqui. Vai ser uma bateria de questões. O professor vai colocar os principais artigos em questões, que vai cair no dia. Esse aulão de véspera vai ser importantíssimo e já está incluído no nosso curso, para quem é aluno. Tranquilo? Professor, quero adquirir, como é que eu faço? Tem aí no link do vídeo, ó, aí embaixo. Na descrição tem um link que vai dar direto no WhatsApp do professor. Você chega lá, professor, quer adquirir. Pronto, você pode pagar Pix, você pode pagar boleto, você pode pagar até cartão, tá bom? Do jeito que você quiser, passa lá em quantas vezes quiser,
Tranquilo? Então adquira com o professor, você não vai se arrepender, o material é de extrema qualidade. Inclusive quem comprou pode comentar aí, tá bom? Para o pessoal ficar sabendo aí como é que é o curso, beleza? Então, vou ficando por aqui. Curta, comente, compartilhe. Se você compartilhar, o professor vai botar aulas novas aqui. Vou fazer muitas aulas ao vivo também aqui. Então se inscreva no canal para você participar das nossas lives. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Tamo junto.